Então agora a gente parte para ver como que essa metodologia vai ser implementada dentro do computador. Tá? Então esse código que está lá no Moodle é o ptv/d, ele vai tirar as soluções para a gente. Tá? Então aqui a gente está com esse questionamento, uma barra engastada. Beleza? Basicamente o que a gente vai ter que fazer? Tem que importar as bibliotecas, né? Então SymPy para a gente fazer as integrações numéricas automaticamente, as integrações simbólicas automaticamente, NumPy para fazer as contas no final, uma plotagem que você vai plotar alguma coisa. Tá? Então o que a gente vai fazer? Então, primeiro, deixa eu uma equaçãozinha aqui. Aqui nós chegamos aqui da barrinha. A gente vai primeiro declarar as variáveis simbólicas. Então basicamente são aquilo que vai aparecer no nosso código. Então o x que a gente vai integrar, o L que vai estar nos limites de integração, o carregamento distribuído, EA e S0 se tiver a tensão aplicada lá no caso. Tá? Aqui, deixa eu ver exatamente o que está. Aqui está sem a tensão. Está sem a tensão. Então dá para até tirar esse S0 aqui. Por que fica bem tranquilo de implementar? O que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma matriz, um vetor para o φ. Tá? Então quando a gente definiu que o φ era a nossa função de aproximação lá, basicamente no código a gente vai ter que definir um φ. Então aqui está sendo dado aqui o primeiro termo, o segundo termo do φ. Beleza? Então, lembrando que a barrinha é bem engastada, a gente precisa do quê? A gente precisa de funções de aproximação que zerem em x igual a 0 e em x igual a L. Então, aquelas regrinhas que a gente tinha para a escolha do φ lá no método de Ritz, elas se replicam aqui. Tá? Então, o φ tem que valer 0 aqui, em x igual a 0, em x igual a L. No nosso caso, então, o primeiro φ, o φ1 lá para esse exemplo que está aí no código, vai ser x multiplica x menos L. Então, quando x igual a 0, isso fica 0. Quando x igual a L, vai ficar L vezes 0 também. E as outras funções você pode ir construindo, simplesmente elevando a ordem do que está entre parênteses. Então, aqui está o quadrado, depois é o cubo, a quarta e assim por diante. Tá? Você vai fazer uns testes lá. Eu lembro para a barrinha, não lembro o que dava. Eu lembro para a placa fazia bastante diferença você colocar, por exemplo, o quadrado no parênteses ou o quadrado aqui no x inicial. Normalmente no parênteses ficava melhor as aproximações. Aí, como a implementação fica fácil, é tranquilo de a gente gerar fazer bastante testes, comparar e tal. Beleza, então eu tenho o φ, a derivada primeira de φ em relação a x, que eu vou precisar, simplesmente eu uso aqui a rotina de diferenciação. Então eu diferencio o φ em relação a x simbolicamente. Tá? Aqui n está igual a 2, mas dá até para automatizar e dizer que n é o número de termos que estão aqui dentro da dimensão de φ. Tá? Então ficaria, não precisa nem entrar com esse número aqui. Então basicamente o que a gente vai fazer? Construir a matriz K e o vetor F. Então, como eu tinha comentado, vamos fazer um for em I e um for em J. Então, o termo K e J, eu estou dizendo que é igual a Xiaux, que é o quê? Integrar dφ I e A dφ J em X de 0 a L. Ele está exatamente avaliando esses termos aqui. Integral de 0 a L, dφ I e A dφ J. Beleza? Então é isso aqui que vocês estão calculando no código. E por fora de cima se calcula o termo I do vetor F. Tá? Então se integra φ vezes Q0, aqui
nos exercícios que nós resolvemos, o Qzinho aqui, a gente chamava de Q0 vezes x, ou C vezes x. Eu troquei o C aqui pelo Q0 porque eu não confundi com os Cs, que são nossas incógnitas. Então, só tomar cuidado com isso. Aqui não está uma versão mais eficiente possível, você pode melhorar trocando essa inversão de matriz K vezes F para a solução. Então dá para colocar uma mais eficiente solução. E o Simplify é para agrupar os termos. Tá? Então se vocês, com esses comandos que vocês têm aí, vocês conseguem fazer rodar o código. Deixa eu ver se alguém escreveu algo. Professor, uma pergunta. Pode falar. Definindo essa carga aqui, né, a força ali, como sendo Q0 vezes x, ele não seria um carregamento triangular, em vez de uniformemente distribuído? Porque no x0 ela seria igual a 0, em vez de ser constante ao longo da viga. Isso, não, é que isso aqui é a barrinha, aquele que a gente já resolveu lá. E aquele que é esse aqui. Esse carinha aqui seria Q0 vezes x. E daí no ponto 0 ela é 0 mesmo. É 0 mesmo. Uhum. A ideia desse carregamento é... Aqui na horizontal não faz sentido nenhum, mas seria na vertical. Uhum. Se simular a força da gravidade. Ele é 0 aqui, né? Bem onde está. E vai crescendo à medida que... Não, é que daí quando eu fazer a questão da viga, a gente ficou nessa dúvida, e daí até outro colega também fez isso. Chamou a carga da viga, em vez de só o Q, como um C vezes X. Daí esculhambou tudo, porque daí na viga em si seria um carregamento de forma triangular. Exatamente. Daí ficaria... Daí virou uma bagunça naquela questão. Fica outro problema, isso. Mas só um pouquinho mais difícil que aparece nos termos a mais, mas seria essa... que daí não fechava com o gabarito da questão que tinha. Ah, tá. Não, exatamente. Eu estaria resolvendo isso aqui, não essa aqui, né? Exato, essa foi a dúvida que apareceu na hora de fazer os exercícios. E legal como você está mandando o Python integrar para você, você pode colocar qualquer coisa ali. Então, se tiver um carregamento senoidal, você mete o seno lá e deu pra bola. Tá? Então não tem. Pelo menos enquanto isso não tem limitação. Professor, uma dúvida que eu tive. Quando trabalho com simbólico no Python, dá de ver que ele demora um pouco para integrar essas coisas. Tem alguma maneira de dar uma melhorada nisso daí? Você está usando o notebook ou o Spider ou similar? Eu estou usando o Jupyter no caso. Tá. Se você colocar o código no Spider ou outro compilador de Python, já fica bem mais ágil. Uma coisa que eu vou pedir para vocês no trabalho vai ser resolver umas questões de placas. As placas ficam incrivelmente lentas no Python. Aí, como é função bidimensional e tem um monte de termo lá, pode demorar eternamente. Então, se for para resolver uma questão em específico, se precisam de velocidade, uma saída é vocês diminuírem o número de itens simbólicos aqui. Por exemplo, eu sei o comprimento da minha viga, não quero parametrizar. Então deixa o L um número e não simbólico. Mesma coisa para o carregamento. Afinal, no final das contas, você acaba deixando só o X como simbólico lá. E o resto tenta deixar como númerozinho, que daí, quanto menos variáveis simbólicas, mais rápido fica o código. Não tem como fazer alguma integração numérica, algum chuncho aí para dar uma acelerada também? Não, se fizer numérico fica muito mais rápido. Aqui é mais questão da gente aprender, é mais didático do que velocidade. Porque a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for resolver as placas lá, vai começar a notar problemas. Por exemplo, eu vou pedir para vocês resolverem lá o problema da placa.
vamos dizer, uma placa engastada numa extremidade. Daí vocês vão ter que gerar funções de aproximação que tenham a derivada primeira, a função e a derivada primeira nulas somente nessa extensão no plano. Depois eu vou pedir para vocês fazerem isso fazendo duas extremidades estarem engastadas. Já fica um pouquinho mais complicado de construir a função. Depois eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, colocando um furo na placa e dois apoios simples aqui na lateral. Daí já fica mais difícil de se obter. Não, tô zoando. O furo esse já não tem. Então você vê que só consegue resolver coisas bem simples assim. Qual que é o intuito de fazendo progressivamente vocês verem isso? É que aí é a principal utilidade de elementos finitos. Daí você não precisa mais definir uma função de interpolação para o domínio inteiro. Você consegue definir uma função de interpolação para o subdomínio do elemento. Daí fica muito mais simples. Mas eu faço essa piadinha de volta na aula do trabalho aqui, daí vocês de volta lá. Então, por hora aqui, para esses problemas, não precisa se preocupar com a eficiência ali da solução. Beleza, obrigado, professor. Nada. Daí aqui você tem os coeficientes, você consegue comparar com o que você já tem, eventualmente gerar aí, tirar mais informação dessa solução. Então, por exemplo, aqui nesse quadrinho de baixo que ele está fazendo, calculando F, calculando o funcional da energia potencial. Tá? Então, aqui ele já te dá tanto a expressão quanto o valor do funcional. Avaliado para essas coisinhas aqui. Então, para fazer, por exemplo, essa tarefa aqui, a aula de hoje é relativamente simples. Vocês vão ter que fazer é modificar um pouco o formato das funções de aproximação, tá? Para eventualmente até o mesmo formato, né? Mas afinal, modificar aqui para esses diferentes casos que eu estou sugerindo aqui no slide. E ao invés de derivar de primeira, vocês precisam derivar da segunda. Então é só colocar diff do diff aqui, ele já vai fazer para vocês. É isso, já executando aqui, só cuidando para arrumar esse termo aqui no final para adaptar para a viga. Vocês já vão ter o valor lá da energia potencial total para cada solução de forma automática. Então só tem que pensar um pouquinho para pegar o coeficiente aqui e depois plotar a deformada da estrutura. Acho que é a parte que vai ter que pensar um pouquinho mais. Dúvidas, perguntinhas, pessoal? Só fico com pena historicamente do pessoal que tinha que fazer essas integrações todas na mão para fazer os exercícios. Não que seja, não é difícil, mas porra, vira um porra o negócio. Viu? Então vamos tirar proveito aí do Jupyter Lab ou de outra plataforma que vocês utilizarem.